Olá pessoal, estamos aqui de volta no nosso Música por Paroxítona. Antes de começar a nossa postagem, nós vamos falar aqui uma frase, uma parte de uma música, de uma canção brasileira, de um compositor. Na verdade, vamos falar aqui da música Tente Outra Vez, uma frase dessa música de Raul Seixas, de Paulo Coelho. Essa música, na verdade, foi gravada lá na década de 70 e tem uma frase muito legal que diz, abre aspas, não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Então, tá aí a frase cantada pelo nosso roqueiro, mora aí, o Raul Seixas, o Raulzito. Então fica aqui essa frase para a gente refletir aí dessa música Tente Outra Vez. Falando agora da nossa postagem, hoje nós vamos mostrar aqui uma banda britânica lá dos anos 70 também, muito importante para o rock pop, rock progressivo americano. Na verdade, a origem deles, eles são ingleses, mas fizeram muito sucesso nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Estou falando do Supertramp. Supertramp é uma banda que começou lá em 1969. Como eu disse, brilhou aí nos palcos, nos discos, no show business americano e inglês e fez muito sucesso. Inicialmente essa banda se chamava Daddy. E aí, os dois principais aí, vocalistas, compositores da banda, o Rick Davies e o Roger Hodgson. Então, eles começaram lá com uma formação, essa banda depois mudou a formação nos primeiros discos, o primeiro disco deles de 70 e no ano seguinte não fizeram tanto sucesso. O disco que foi fazer sucesso, na verdade, foi o disco de 1974, que é o disco Crime of Century, o crime do século, que tem aqui o carro-chefe do disco, é Dreamer, um grande sucesso aí da banda. Tem School, tem Hard in Your Shelf, mas essa postagem aqui desse disco nós vamos fazer numa outra oportunidade. Hoje nós vamos mostrar aqui um disco que está completando 40 anos nesse ano de 2022. Esse disco foi gravado pelo Supertramp em 1982 e chama-se Famous Last Words. É um disco que fez muito sucesso na época. Um pouquinho antes desse disco aqui teve aí o grande disco deles que levaram ele a ser reconhecido mundialmente, que é o Breakfast in America, que nós vamos falar aqui num outro dia. Então, para comemorar e falar um pouquinho do Supertramp, vamos abordar aí esse disco que está completando nesse ano 40 anos do seu lançamento. Esse disco foi assim o último disco que o Roger Hodgson, um dos seus principais vocalistas, ficou na banda. Ele já estava fazendo planos de sair, na verdade ele casou, teve filho, construiu lá uma mansão lá em Los Angeles e disse para os outros componentes que ele ia se dedicar mais aí à sua família, à vida espiritual e queria tentar aí uma carreira solo. A mídia aí colocava que ele teve alguns desentendimentos com o Rick Davies, que era o outro parceiro seu, componente, vocalista, também compositor, mas não é nada disso não. Foi uma declaração aí do Hodgson dizendo que foi uma atitude, né, uma decisão pessoal dele. O nome da banda, depois de ser chamado de Daddy, o nome da banda Supertramp foi inspirado aí num romance de um escritor britânico chamado William Henry Davies, que era a autobiografia de um super vagabundo, The Autobiography of the Supertramp. Então, o nome da banda veio daí.
Essa banda no início transitou aí, tinha uma promessa de ser uma banda de rock progressivo, só que depois ela foi aí para o rock tradicional, ela foi aí para um rock também progressivo, mas com um rock chamado de art rock, que era um rock assim, um subgênero do rock. Esse art rock tinha mais piano, mais teclado do que propriamente guitarras eletrizantes, mais fortes e tal. E você ouvindo o Supertramp, você percebe que o forte deles é o teclado, o piano, que também são os instrumentos que os dois vocalistas, compositores, o Roger e o Rick, tocam. E também os temas são um pouco, das canções são um pouco mais filosóficos e tal. Então por isso que é chamado de art rock. Mas eles viajavam aí para todos os estilos, é um som bem legal. Acabou conquistando aí o pessoal do rock progressivo, do rock pesado, do rock mais... Esse art rock acabou agradando muita gente, principalmente aqui no Brasil também teve grande repercussão. Esse disco, além do Rick Davies e do Roger Hudson, tem mais... Nessa época tinha mais 3 componentes entraram, né? Houve uma troca nos 2 primeiros discos e depois entrou aí o Bob Siebenberg, que é o baterista, o Doug Thompson, que é o baixista, e o John Halliwell, que é o saxofonista. As músicas do Supertramp tem um sax assim muito marcante, e o John aí é que fazia todos esses solos. Então, casou muito bem aí com os teclados e a voz também, as vozes muito marcantes aí dos 2 vocalistas, né? O Rick Davies, que canta algumas músicas, e o Roger Hudson, que canta outras. Então, esse disco aqui, o carro-chefe desse disco, esse Famous Last Words, é My Candle of Lady, que é cantado aí pelo Rick Davies. E tem o It's Rain Again, que é cantado pelo Roger Hudson. Também 2 clássicos assim lá em 82. Tocou muito na rádio, ainda toca ainda como um clássico aí. Vocês vão ouvir, verificar na descrição depois o link, aí vão poder dar uma olhadinha nisso e relembrar aí esses 2 sucessos desse disco. Esse disco, na verdade, foi produzido pelo Peter Henderson, que também era um grande produtor lá em inglês. E depois tem, além dessas 2 músicas carro-chefe, tem outras músicas muito interessantes. Eu coloquei aqui mais 3 aqui na descrição para vocês ouvirem, que é But in Your Old Brown Shoes, que é cantado pelo Rick Davies. Depois tem Know Who You Are, que é cantado pelo Roger. E outra cantado pelo Roger também, Don't Leave Me Now. Então vocês vão ver aí a mistura aí dentro do... com teclado, com muito arranjo vocal, eles faziam uns vocais assim muito legais. Então é um disco bastante marcante aí. O disco foi gravado assim até meio separado, porque o Roger já estava morando na casa dele, meio longe dos músicos. Então foi um disco feito assim meio à distância nos seus respectivos estúdios. E a partir daí eles fizeram uma turnê em 83, já os outros componentes sabendo que o Roger estava de malas prontas, estava saindo. E depois ele fez uma carreira solo também interessante. O Rick Davies também continuou aí com o Supertramp. O Supertramp fez outros discos também incríveis aí, porque o Rick Davies era um grande compositor, um grande arranjador, tão bom quanto o Roger Hudson. E o Rick continuou aí com o Supertramp. Hoje em dia eles ainda estão na ativa, entraram, mas saiu os 2 componentes lá, ficando alguns componentes, ficando aí o Rick Davies, ficou o John Halliwell do sax. Depois entraram mais 5 ou 6 componentes. O grupo ficou bem maior depois e eles continuaram fazendo as turnês.
Eles tentaram aí tirar algumas músicas que o Roger cantava, grandes sucessos, para poder tocar no show somente as músicas que o Rick Davis cantaram. Mas aí o público não gostou não, porque tem muita música, eles mais ou menos que dividiam aí as canções, e tem muito sucesso aí do Supertramp, que é cantada aí pelo Roger Hudson. Então, não tinha como ir num show do Supertramp e não cantar Logical Song, It's Raining Again, entre outras. Então, eles tiveram que tocar aí, cantar, o Rick Davis cantar as músicas que nas gravações lá no início eram cantadas pelo Roger. Fica aqui então essa postagem mostrando essa banda incrível dos anos 70, Supertramp, e focando aqui esse disco que está completando aqui 40 anos, foi lançado lá em 1982, Famous Last Words, também muito legal, que foi o último disco que o Roger Hudson participou na banda. Então, destaque aqui para My and the Lady e It's Rain Again. Então, está aqui então esse disco. Vamos voltar aqui a falar de outros discos, principalmente lá o Breakfast in America de 79, que vendeu muito, foi um dos discos mais premiados da época. Esse Crime of Century, que eu citei há pouco também, né? Que é esse disco de 74, que foi o disco aí que acabou projetando o Supertramp no mundo musical em 74. Como eu falei no início, tem aqui o Dreamer, que é um incrível sucesso deles. Tem um outro álbum também muito legal do Supertramp, que é o Paris. É um show, um álbum duplo que eles fizeram lá em Paris, que acabou sendo um dos discos mais vendidos de todos os tempos, ao vivo duplo, esse Paris. Muito legal também, de 79, foi logo depois aí do Breakfast in America. Eles fizeram uma turnê mundial aí, foi um grande sucesso. Então, fica aqui a nossa postagem, a nossa homenagem aí aos 40 anos desse disco do Supertramp e apresentando para vocês aí essa banda aí de art rock, de progressivo, como queiram. O legal é que eles têm um som muito bacana, muito bem feito, muito bem produzido. Fica aí a dica então para os fãs e para aqueles que não conhecem ainda o Supertramp. Grande abraço a todos e até a próxima.